Boa noite a todos vocês. Estamos de volta nessa noite com a nossa 37ª Semana da Psicologia Unimep, reinventando-se frente à diversidade. Primeiramente, eu quero lembrar que o formulário para inscrição vai ser aberto daqui a pouco e ele se encontra aqui embaixo no link do vídeo, então não se esqueçam de preencher ele para confirmar a presença. E bom, estamos aqui agora com a nossa convidada, a doutora Rose Gursky. Boa noite, Rose. Boa noite, boa noite. A Rose, então, ela veio ministrar a palestra Educa-me ou Te Mato, Educação e Reinvenção de Jovens em Luta pela Vida. A Rose, ela é psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e doutora em Educação pela UFRGS. É também pesquisadora e autora de diversos livros. Boa noite, Rose, mais uma vez. Estamos muito felizes de ter você aqui. E agora a palavra é com você. Bem, boa noite, então, a todos, a todas, a todes. É uma alegria grande estar aqui hoje conversando com vocês na 37ª Semana de Psicologia da Universidade Metodista. Eu quero agradecer muito esse convite feito pela Bárbara, pela Emanuele, eu acho que eu não vou lembrar o nome de todos, né, por toda a equipe de organização, e dizer a vocês que é sempre muito bom estar num evento promovido pelos alunos, né? Eu acho que enfim, é nas mãos de vocês, né, que está o futuro do nosso país, da educação, e é dos sonhos de vocês no presente que o nosso amanhã vai ser feito. Bem, então, quero dizer para vocês que eu gostei muito do tema do evento, né? Essa questão da reinvenção a partir da diversidade é um tema muito importante. Eu diria que a diversidade é uma questão fundamental, né, para nós no Brasil, especialmente. Nós temos muitas diferenças, né, culturais, raciais, sociais, educacionais. O nosso país é feito, infelizmente, não só de diferenças, mas também de muitas desigualdades, né? Então, é muito interessante que vocês tenham lançado esse tema para discussão, né? Eu queria só sinalizar, né, para um início de conversa, que a possibilidade de lidar com a diversidade, ela sempre vem da construção da dimensão da alteridade, tá? Quer dizer, aquilo que radicalmente constrói o que a gente chama do campo do outro, tá? Então, para que a gente possa realmente acolher a diversidade, é preciso que se possa tomar o outro na sua diferença radical, tá? Então, acho que é um conceito importante fazer aí essa diferenciação, tá? Até porque a gente vai falar hoje desse tema que eu trago para vocês, que tem a ver com a questão da inclusão, tá? A inclusão educacional, a inclusão social. E acho que é importante sinalizar que, com relação às políticas inclusivas, né, não se trata só de determinação formal. A gente sabe que tanto no âmbito social como educacional, os marcos jurídicos, administrativos, apesar de serem importantes, né, na cena pública da responsabilidade com a inclusão, eles não são os únicos, né? São fundamentais, são necessários, digamos, mas não são suficientes para poder construir o processo de inclusão. Então, assim, o tema que eu vou tratar hoje com vocês, que se refere à cena educacional dos jovens infratores, né, é um tema, por exemplo, que é tratado, se a gente for pensar, pela própria Constituição Brasileira de 1988, que é a chamada Constituição Cidadã, né? E que, digamos assim, teoricamente, assegura o direito de uma educação plena para todos
E nesse todos, né, se inclui todos aqueles que vivem também à margem da sociedade. Né? Mas, apesar de estar lá, né, na letra da lei, a gente sabe que não é isso que acontece. Né? A letra da lei, como eu já dizia antes, é necessária, mas não é suficiente para garantir um processo de inclusão. Né? Bom, nesse sentido, a gente sabe que depois do ECA, do Paradigma da Proteção Integral, até a gente falava disso há pouco aí nos bastidores, né? A gente teve várias mudanças, uma delas é que a gente não tem mais a figura do menor infrator, né? No âmbito legal, com todas as implicações decorrentes dessa nominação. Né? Mas, mesmo assim, a gente segue com índices que são, digamos assim, muito altos de evasão e de abandono escolar por parte de jovens das classes populares, né? E especialmente no âmbito do ensino médio. Né? Então, assim, uma das ideias que eu gostaria de trabalhar hoje com vocês é de que o resgate social, ele vem muito pela via da educação, né? E ele é que vai permitir a inclusão do sujeito, né? É pela educação que, digamos, uma nação constrói as suas perspectivas de futuro, né? E é através da inclusão das pessoas no contexto histórico, social, cultural, profissional, enfim, que realmente uma nação cresce, né? Então, essas são questões, assim, iniciais que, digamos, em relação ao tema que eu pensei em trazer, essa proposta de vocês me produziu, né? Essa reflexão inicial. Então, nessa espécie de leque amplo, né, de aspectos, que nos convocam aí a pensar na alteridade, no campo do outro, né? Nas raízes, digamos assim, colonizadoras do nosso ideário, né? Que a gente sabe que produz exclusão social, educacional, étnica, racial. Né? A escolha que eu fiz foi trazer para vocês uma discussão que tem sido central nas pesquisas que eu tenho desenvolvido nos últimos anos no campo da psicanálise e da socioeducação. Tá? Rapidamente, assim, eu já venho há muitos anos trabalhando com o tema da adolescência contemporânea e violência. Tá? Isso desde o meu doutorado, que eu fiz no programa de educação aqui da URGS. Né? A URGS é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alguns dizem que de tão bairristas que os gaúchos são, a gente acaba engolindo o F da federação e fala URGS, né? Acaba suprimindo, mas enfim. Então, desde lá eu venho trabalhando com essa temática, né? E eu terminei o doutorado em 2008, e no doutorado eu trabalhei muito com situações de violência extrema de jovens de classe média e média alta, né? Tentando um pouco desmistificar essa ideia de que a violência está sempre associada à pobreza. Né? Do doutorado da tese acabou saindo, né, o livro 3 ensaios sobre juventude e violência, que foi publicado pela editora Escuta, uma editora paulista. E, na sequência da tese, eu acabei entrando como professora no Instituto de Psicologia da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, e aí acabei me voltando para o tema da violência com os jovens das margens. Tá? Então, no NUPEC, que é o núcleo de pesquisa que eu coordeno, com outros colegas do Instituto e da Faculdade de Educação, aqui da URGS, o NUPEC é um núcleo de pesquisa em psicanálise, educação e cultura, onde nós temos 3 eixos, e um deles que se chama psicanálise, educação, adolescência e socioeducação. Nós temos desenvolvido muitas pesquisas no campo, digamos assim, da socioeducação.
onde a gente trabalha, então, com os chamados jovens infratores, que são sujeitos que, desde muito cedo, sofrem, que a gente chama de, enfim, uma série de privações, né? Tanto do ponto de vista material como simbólicos. São adolescentes que tiveram uma infância muito marcada por negligências do Estado, das políticas públicas, políticas sociais, né? E são sujeitos, em geral, bastante invisibilizados, que acabam, né, aumentando as estatísticas aí dos chamados jovens em conflito com a lei. Tá? Então, nesse contexto de pesquisas, né, o que eu trago hoje para a gente discutir um pouco se refere, digamos assim, à exclusão simbólica desses jovens, que em geral, e na sua maioria, são negros e pobres, né, e que, como eles mesmos dizem, só podem ter dois destinos, né, que eles dizem que seria ou matar ou morrer. Né. Então, a ideia é que a gente possa um pouco discutir hoje como se poderia pensar num outro destino diferente da morte desses sujeitos tão jovens, né? Abrindo aí a pergunta de por que esses jovens das periferias que vivem em situação de vulnerabilidade social, eles migram tão rapidamente das nossas instituições escolares para as instituições socioeducativas. Tá? Quer dizer, nesse sentido, algumas perguntas, né? O que nós temos feito ou deixado de fazer como sociedade para que esses jovens, como a gente diz, não colem na escola e se interessem mais, digamos, pela dimensão do tráfico, do crime, né? Por que acabam fazendo essas trajetórias de vida junto à vida do crime, muitas vezes, e não nos bancos escolares, né? Quer dizer, qual é a transmissão que aí não se faz ou que se faz, né? E dentro desse rol de perguntas, né, eu acho que uma questão importante é a gente pensar que jovens, afinal, a escola pública brasileira considera como seus. Tá? Bom, então, nessas pesquisas e intervenções que a gente tem desenvolvido, né, e quando eu falo a gente aqui, é uma equipe, né, grande com outros professores, pesquisadores, mestrandos, bolsistas de iniciação científica e extensão. Tá? A gente tem desenvolvido junto a esses jovens, então, essas pesquisas na fase, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo aqui no Rio Grande do Sul. Eu comentava com os colegas aí que cada estado vai ter um nome diferente, né? Então, aqui se chama a fase. E a gente tem utilizado muito com os adolescentes o dispositivo das rodas. Né? Então, nós iniciamos esse trabalho junto à socioeducação, como eu explicava para vocês, trabalhando já com a adolescência contemporânea e violência desde lá de 2008, 2009, né? Por volta de 2014, 2015, nós começamos a perceber uma criminalização intensa dos sintomas juvenis, né? E estatísticas crescentes de jovens em situação de privação de liberdade, né? E com outras medidas também socioeducativas. E aí começamos a nos interessar, né, por essa questão. Chegando lá, então, iniciamos com as rodas. Primeiro, rodas de conversa, depois rodas de rap, eu não vou entrar muito nesses detalhes agora, né? Rodas de escrita, e atualmente nós temos trabalhado com as rodas de sonhos, né? Então, o que acabou, né? Acaba se dando. A gente ali vai conhecendo um pouco as narrativas desses jovens, e essa questão que eu trago para discutir com vocês hoje, ela nasce
numa questão, numa frase, num comentário feito por um adolescente numa das rodas de rap, que eu vou chamar aqui de João. Né? Então, um dia o João disse, dona, né? Eu não abandonei a escola, foi ela que me abandonou. Né? Então, surgem muitos assuntos e um deles também se refere ao tema da educação escolar. Né? E essa foi uma fala que nos fez discutir muito nas nossas reuniões, né? Porque justamente foi produzida por um dos jovens em privação de liberdade, e ali ele, na verdade, respondia, né, a uma pergunta que tinha sido feita por uma agente socioeducativa. Né? Os agentes socioeducativos são, digamos, os adultos de referência dos guris, né, que ficam, então, que cumprem a medida socioeducativa de privação de liberdade. E essa agente perguntava, e aí, né, João? E aí, guri? Né? Por que tu abandonou a escola? E foi, então, quando o João diz que não foi ele que abandonou, que foi a escola, né, que o abandonou. Então, é uma fala inquietante que deve nos produzir, realmente nos colocou a produzir reflexões. Né? Uma das primeiras questões que a gente problematizou aí é que é uma fala que, de algum modo, renova uma discussão que era feita pelo Paulo Freire, né? Nosso querido Paulo Freire, atualmente tão demonizado. Né? Então, o Paulo Freire costumava dizer que não eram os jovens que se retiravam da escola, mas era a escola brasileira, né, que com a sua configuração e com, digamos assim, a sua cultura intolerante com as diferenças, com as diversidades, aí entra a temática de vocês, que acabava por expulsar os jovens em situação de vulnerabilidade social, acabava por expulsar esses sujeitos da educação formal. Né? Então, nesse sentido, né, a gente realmente escuta também, nesse convívio com eles, a presença de uma relação que é um pouco tensa, um pouco paradoxal com a escola e com a aprendizagem. Né? Então, em alguns momentos, por exemplo, eles falam da escola como uma ponte, como uma porta para o futuro. Né? Demonstram curiosidade, por exemplo, pela vida estudantil das bolsistas, que são as estudantes que realizam as rodas, né, bolsistas de extensão, de iniciação científica, e que eles sabem que vêm da universidade, né? Então, eles apresentam muita curiosidade de saber sobre o funcionamento da universidade, mas, por outro lado, eles também falam da universidade como um lugar inalcançável. Né? E sempre que vão se referir, né, a um sentido de futuro, a perspectiva é invariavelmente a ideia do matar ou morrer. Né? Ou, no máximo, como a gente ouvia lá, né, a ideia de fazer o seu próprio embolamento, que é uma expressão muito usada no tráfico e que seria poder, então, chefiar, né, as relações ali de ser o chefe do tráfico, digamos assim. Né? Então, com isso, né, porque são conversas que a gente vê que com os adolescentes de escolas privadas, de uma outra realidade socioeconômica, cultural, a perspectiva é outra. Né? Então, uma pergunta que se abre aí, né? Que futuro possível a gente apresenta para esses jovens no nosso país, né? Quando, de algum modo, né, eles não se sentem autorizados a sonhar com uma perspectiva de vida que seja diferente, digamos, da morte e do tráfico. Né? E aqui eu quero trazer uma discussão que nós fizemos há um tempo atrás, né, num evento aqui do nosso programa de pós-graduação, né,
aqui na URGS, um dos programas de pós-graduação da psicologia, que é o programa que atualmente eu coordeno, que se chama Psicanálise, Clínica e Cultura, tá? Quando a gente debatia os caminhos para se pensar uma psicanálise no Brasil, né? A nossa discussão se referia muito à necessidade que nós, pesquisadores, psicanalistas da atualidade, né, nós temos de, digamos, operar uma reflexão aí, uma reflexão consistente do que se passa, né, nas condições, por exemplo, que se oferta aos adolescentes de escolas públicas, aos adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quer dizer, pensar, digamos assim, uma psicanálise implicada, né? Um pouco aquela ideia que já era a ideia freudiana fundadora da psicanálise, né? De que a escuta deve estar lá aonde o desamparo do sujeito em cada tempo social e cultural vai se encontrar, né? Então, aqui temos uma situação, um caso, né, uma casuística que realmente nos mobilizou o nosso grupo, né? Essa situação dos meninos em conflito com a lei, dos meninos que têm um desenvolvimento, uma constituição bastante à margem na nossa sociedade e que deve ser uma questão também para os nossos estudos, né? Em geral, tem aquela ideia de que a psicanálise fica restrita às paredes do consultório do psicanalista, né, algo bastante elitista, e eu acho que atualmente no Brasil, né, a gente já vê vários grupos e coletivos, né, que trabalham com essa articulação. Né? Acho que também esses trabalhos de pesquisa nas universidades públicas, né, nos levam muito a entender que é necessário fazer esse diálogo com a sociedade, com as questões, né, que são as demandas mais expressivas, enfim, aonde está o sofrimento atual. Né? E nesse sentido a gente precisa se implicar, né, com, digamos, essa passagem rápida, né, que acontece da escola para o crime e para o tráfico, né, e essa chegada tão precoce na morte, como é o caso de muitos adolescentes da periferia. Né. Nesse sentido, a gente vê aí muitas estatísticas que se sabe que apontam já para um genocídio, né, da população jovem, pobre e negra do país. Né. Há pouco tempo saiu, eu acho que no Atlas da Violência, né, esse dado de que as mortes, né, elas realmente se dão de maneira mais expressiva com jovens negros, né, e da periferia. Bom, então, nesse âmbito dos números, né, também uma questão que eu gostaria de destacar, que eu acho que importa para essa discussão, né, é que as estatísticas, por exemplo, da fase aqui no Rio Grande do Sul, mas que eu imagino que seja uma questão que se repita aí nos diferentes municípios, estados, né, elas mostram que há um número significativo de jovens entre 16 e 18 anos, né, que representa mais ou menos 81% dos internos em privação de liberdade. Né? E também eu acho que fora essa questão que eu já vou articular com o tema da escolaridade, da escolarização, né? Também é interessante a gente perceber que os atos infracionais desses sujeitos, né, dessa faixa etária, eles, em geral, eles não são os atos gravosos. Né? Por exemplo, o roubo seria o crime, né, o ato infracional que mais acomete essa parcela de jovens. Ele representa 40% das infrações. Em segundo lugar, vem os homicídios, mas vejam só, com 13%, né? O que é um número bem baixo.
A gente escuta muito atualmente toda essa campanha, né, de redução da maioridade penal, e aí quando a gente vai de fato olhar para as estatísticas, né, por isso se fala tanto da criminalização dos atos juvenis também, porque quando a gente olha para as estatísticas, a gente vê que os crimes gravosos, né, digamos mais hediondos, eles não são a sua maioria, né, cometidos por essa população. Um outro dado que daí se articula bastante para a gente pensar o tema de hoje, né, que foi divulgado pelo movimento Educação para Todos, com base aí nos registros do PNAD, né, é de que nós tínhamos, eu não tenho esse dado de 2020, né, acho que tem aí muitas pesquisas que vão ficar penduradas por conta desse tempo da pandemia, né? Mas em 2017 nós tínhamos 2,5 milhões de crianças e jovens fora da escola. E vejam bem que interessante, desses 2,5 milhões, 1,5 milhão na faixa dos 16 aos 18 anos, né? Quer dizer, esse grupo, que é a mesma faixa etária onde a gente encontra 81% dos adolescentes, né, em privação de liberdade, cumprindo essa medida socioeducativa, ela coincide. Né? Quer dizer, o que a gente tem no topo da evasão escolar coincide com o maior volume de infrações nas instituições socioeducativas, mostrando que tem uma relação muito estreita entre os atos infracionais e o abandono da escola. Né? O que nos faz aí abrir uma pergunta, né? Será que a socioeducação ela é uma política pública que ela vem no momento em que a educação não faz a sua função, né? Quer dizer, talvez se a educação pudesse cumprir melhor a sua função no nosso país, talvez a gente não precisasse da política socioeducativa. Né? Teve um evento que eu fui há um tempo atrás no Fórum Socioeducativo de Belo Horizonte, e o nome futuro da socioeducação, né? E eu fiz uma fala lá onde eu coloquei que, na verdade, eu gostaria que a socioeducação não tivesse futuro, só tivesse passado, né? Porque aí a gente estaria lidando, né, com jovens com outro tipo de condição, com outro tipo de desenvolvimento, com outro tipo de vida. Né? Bom, a gente tem muitos estudos já no Brasil que mostram que realmente os jovens da periferia, eles acabam precocemente excluídos da vida escolar, da escolarização, e, de algum modo, ao mesmo tempo, acolhidos e muitas vezes socializados por grupos ligados ao tráfico. E se a gente for se ater um pouco aos históricos de vida, né, a gente vê que um dos traços nas histórias de vida desses guris e gurias, desses meninos e meninas, né, da socioeducação, é que realmente tiveram uma passagem muitas vezes frágil e sintomática pela escola. Né? Então, toda essa produção do mal-estar na escola, ligado a episódios de agressividade, de violência, e a gente fica pensando que também as políticas públicas, né, aí, ligadas às questões da escola, esses sujeitos foram passando, né, e não foram sendo escutados aí nas questões que enfim, foram trazendo. Então, crianças que apresentaram problemas de aprendizagem, de socialização, e que depois de repetirem, né, vários anos, quando chegam à adolescência, acabam se transformando nessas estatísticas de evasão escolar e muitas vezes indo também para essa vida no tráfico e no crime. Então, dessa forma também, uma das questões que a gente precisa problematizar e refletir aí, né,
que essa não inclusão da criança e do adolescente das classes populares numa rede de cuidados e de intervenções ao longo aí da primeira, da segunda infância, né, acaba levando eles a construir, né, essa trajetória. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Ok, desculpa, aqui deu um probleminha no meu fone e eu não tive certeza que vocês estavam ouvindo, desculpa. Bem, então, seguindo, né? Todas essas questões, né, que se problematizam, então, aí chegando na adolescência, e surgindo aí as questões da dimensão da sexualidade, da morte, né, produzem uma posição forte de angústia e de mal-estar. Né? Numa linguagem mais psicanalítica, a gente costuma dizer que é um tempo em que o saber e o gozo ficam desalojados, né? E se caracteriza aí por uma busca, por uma resposta para alguns enigmas colocados pelo tema da sexualidade, muito, né? E especialmente também pela angústia de ter que falar em nome próprio, que é uma das tarefas psíquicas da adolescência. Né? Então, muitas vezes, para dar conta dessa configuração, na ausência de outros recursos simbólicos, né? Os jovens os adolescentes acabam caminhando para isso que se chama do conflito com a lei, o encontro com o crime e outros sintomas, né? E justamente porque a busca, né, de uma resposta aos enigmas que se colocam aí nessa passagem, nesse momento muito angustiante, leva muitas vezes à escolha de modos rápidos de suturar esse vazio, né, que se constrói. E aí surge, né, a gente pode pensar que nessa configuração, nessa problemática psíquica, surge a figura, digamos, do chefe do tráfico, do líder da facção, muitas vezes também um fenômeno que a gente tem visto do fanático religioso, que se apresentam, como se diz, como mestres do gozo, né? Como figuras do saber. Então, contando um pouco também dessa problemática adolescente nessa época. Né? Bom, e aí eu queria trazer para vocês, né, uma narrativa fílmica, né, para pensar um pouco mais a discussão aqui, que foi muito interessante, né? Lá em 2017, foi lançada em 2017, a gente trabalhou muito com esse filme, que foi um documentário do Cacau Roden, imagino que alguns de vocês tenham assistido, chamado Nunca Me Sonharam. Né? Nesse filme documentário, o Roden, o diretor, ele rodou diversas regiões do país e conversou com muitos jovens e também com educadores de diferentes escolas públicas de ensino médio, né? E justamente conversou sobre os sonhos, os projetos, as expectativas, as frustrações, né? E acabou ali construindo uma narrativa, para quem não viu, eu recomendo, né? Uma narrativa muito interessante, uma certa bricolagem de expressões que nomeiam, né? Nomeiam muitas questões da educação nacional, especialmente da educação pública. Né? E talvez o ponto mais interessante, né, que eu trago aqui para vocês hoje, é que o título, né, que dá nome ao filme, é justamente uma expressão que foi recolhida da fala de um dos jovens, né, do Felipe Lima,
que é um adolescente de Nova Olinda, um município do interior do Ceará. Né? Então, o Felipe, na sua fala, né, contando sobre o que a sua família esperava, né, do seu futuro, ele diz, né, bem, eu acho que nunca me sonharam, né? Nunca me sonharam psicólogo, nunca me sonharam sendo um professor, nunca me sonharam sendo médico. Eles não sonhavam, né? E não me ensinaram a sonhar. Então, essa fala do Felipe é algo muito tocante. Depois veio, né, de tão expressiva, veio a nomear o próprio documentário. E me parece assim que o diretor, né, ele fez o que muitas vezes nós fizemos, né, os psicólogos, psicanalistas, pesquisadores, nas nossas pesquisas e extensões. Ele ofertou ali um espaço de escuta, né, e deu a oportunidade para que jovens de diferentes pontos esquecidos do país, pudessem falar de si, pudessem falar dos seus sonhos, das inquietações relativas à educação e à escolarização. Tá? Bom, não se trata aqui de fazer uma exegese do filme, nem da sua produção, né? Mas o que justamente nos interessou foi esse efeito, de uma certa forma, interpretativo que o diretor produziu quando ele recolheu essa fala do Felipe. Tá? Quando ele nomeou o filme com essa expressão da fala do adolescente do Ceará. Tá? Parece que ele operou de modo analítico, né? Ele produziu o que a gente chama de uma intervenção clínico-política, né? Porque ali ele nomeia tanto, digamos, uma mítica fundadora da história singular do Felipe, né? Como ele interpreta a trajetória, muitas vezes, né, muito frequente, desses jovens, né, dando um outro nome ao que a gente acaba chamando de fracasso escolar ou dificuldade de aprendizagem. Né? Então, essa passagem do singular ao coletivo é muito interessante, né? Porque uma das questões que se passa, né, é que a gente acaba individualizando, digamos, esses fracassos, sem muitas vezes dar esse caráter mais político-social, né? É claro que sempre tem uma história singular, né? Mas é preciso que a gente possa conversar sobre esse contexto social e político que ancora, né, a construção de algumas histórias, né, que vão por esse caminho. Na época, né, eu recolhi um artigo do jornalista Marcos Faustini, né, que escreveu num jornal do Rio de Janeiro, que a expressão essa do Felipe, nunca me sonharam, era uma das enunciações mais políticas e poéticas que tinham sido proferidas na história da educação e do audiovisual no nosso país. Então, realmente, extrair essa dimensão política, digamos, da fala desse adolescente, e produz caminhos para que a gente possa pensar essa relação da adolescência com a escola, né? E aqui eu trago, né, para também engordar um pouco o nosso debate, um pequeno fragmento de um comentário que o Freud faz numa reunião da Sociedade Psicanalítica de Viena, né? Não me lembro se era 1908, 1909, né? Quando o debate era sobre o tema do suicídio de crianças e adolescentes. Né?
Era uma questão que estava acontecendo na época, e eles, então, né, os psicanalistas na época ligados a ele, na Sociedade Psicanalítica de Viena, debatiam esse tema, e ali ele sublinha, né, que a escola secundária, que seria o nosso atual ensino médio, ela deveria fazer mais do que deixar de impelir os jovens para o suicídio, né? A escola teria, né, na sua reflexão, o dever de transmitir a eles a vontade de viver. Né? E aí ele diz, porque é uma época em que o sujeito está afrouxando os laços com os pais e com a família e precisa de um outro espaço, né, no mundo lá fora, para investir o seu despertar. Né? Então, todo esse tema do despertar do jovem para a vida lá fora, para a sexualidade, para aquilo que a gente chama que é uma tarefa tão cara da adolescência, né? Para o tema da falta, da castração, que é a própria operação psíquica da adolescência, né? Momento em que o sujeito precisa fazer, digamos, uma versão de si, né? Tomar nas mãos a responsabilidade de fazer uma versão de si, né? A partir do que recebeu. Então, momento muito, muito especial. Né? Então, o que o Freud um pouco nos transmite ali é que a gente realmente precisa pensar sobre a função que as instituições sociais e educacionais têm num momento como esse. Né? E aí eu quero lançar a ideia, né, da adolescência como esse momento do despertar, né? Esse momento em que parece que tem um certo caráter político mesmo. Político não no sentido partidário, mas político no sentido de que é um momento em que o sujeito vai lançar o seu novo no mundo. Né? Um pouco aquela ideia freudiana de faz teu o que herdaste. Né? Que seria o momento de realizar, digamos, um certo deciframento do enigma daquele que sonhou o jovem. Né? E quando eu falo essas questões, gente, aqui é para a gente também poder fazer um pouco essa passagem, né? Isso pode ser pensado no sentido individual, mas isso também deve ser pensado no sentido social e coletivo. Né? Bom, então, daí voltando, né, um pouco ao Felipe. O que acontece, né, quando, como diz o Felipe, o menino do filme, né, no lugar do sonho como um enigma a ser decifrado, né, se apresentam condições que se parecem com uma espécie de vaticínio vindo do outro social, do grande outro social, né, na direção desses meninos que lutam pela vida. Né? Essa expressão, só vou fazer um parênteses aqui, essa expressão que inclusive eu usei no título, né? Ela é uma expressão que nasceu de uma dissertação orientada pela professora Cristina Vicentim, na PUC de São Paulo, né? Da mestranda Cláudia Guiar, e que é uma expressão que surgiu, muito interessante, né? Porque a gente costuma chamá-los jovens em conflito com a lei, jovens em situação de vulnerabilidade, e em algum momento desse trabalho, dessa dissertação, um grupo de jovens, então, fala sobre isso, que, na verdade, eles gostariam, né, que os chamassem de jovens em luta pela vida, né? Parece uma nominação bastante interessante. Então, assim, isso que se apresenta a eles, por exemplo, quando os guris da fase dizem, né, não, dona, nós aqui, dona é o modo como eles chamam as mulheres, sejam as agentes socioeducativas, os pesquisadores, os técnicos da fundação, dona e seu, né? Seu para os homens, para os agentes, né? Homens. Então, dona, não, a gente aqui não pode pensar, a gente não pode sonhar muito, quem sonha muito não acorda,
tá? Já foi uma fala. Ou mesmo essa ideia, né? O único futuro possível é a morte, é matar ou morrer, né? Um pouco do que eles falam de que na rua é assim, né? Porque tem as facções, então muitas vezes se sentem até um pouco protegidos nas instituições socioeducativas, porque dizem que ao sair as opções são essas, né? Bom, e aqui eu queria fazer um gancho com um texto, não sei se, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, né? A Escola de Frankfurt, a Escola Crítica, e tem um texto do Adorno, do Theodor Adorno, que era um filósofo alemão bastante expressivo, né? Que escreveu um texto chamado A Educação Após Auschwitz. Na verdade, foi primeiro uma fala dele num rádio na década de 60, depois que ele retornou, eu acho, para a Alemanha, né? Porque ele saiu, fez um autoexílio na época do nazismo, né? E depois foi transcrito. Tá? Mas então, o que ele diz um pouco nesse texto? De que nós precisamos ficar atento às condições banais do laço social. Um pouco aquela ideia da banalidade do mal da Hannah Arendt. Tá? Porque ele diz, foram as banalidades que deram origem ao genocídio de milhões na Alemanha. Tá? Então, uma fala forte desse texto é de que uma função fundamental da educação seria impedir o retorno à barbárie, né? Não permitindo que o Holocausto se repetisse. E talvez aqui, para a nossa realidade, a gente poderia transpor e pensar, né, que tem outros holocaustos, né? Toda a discussão sobre a necropolítica né, fala um pouco disso. Então, que não se instale, né, que não se banalize, que não se normatize aí a necropolítica que a gente vê, né, já bastante presente. Bom, então, nesse sentido do genocídio, né, no plural, que a gente vê que já se opera no país, né, além da morte dos jovens, dos índices de abandono da escola nos últimos anos do ensino fundamental, né, e as taxas muito baixas de matrículas no ensino médio, que é o que as estatísticas nos mostram, né, a gente vê que esses jovens já não tomam, digamos, a instituição escolar como um lugar de transmissão do seu desejo de viver, né? Um pouco aquela ideia lá que o Freud trazia ali em 1909, né? Já não tomam a escola como um lugar onde eles vão poder, então, tecer essas possibilidades para o futuro, né? Como se a escola não transmitisse o desejo de viver, tá? E eu já estou me encaminhando, tá, gente, para o final, para ficar aí um tempo para a gente poder também conversar um pouquinho, né? Então, essa naturalização com que a gente olha, né, para a distância que esses jovens, que não são todos os jovens do nosso país, mas que esses jovens tomam de um projeto de vida pela via da educação e da escolarização, né, ele indica aí a presença de um futuro que é bastante empobrecido de perspectivas, né? Então, voltando ao Felipe, né, o rapaz do filme, ele tem razão quando ele diz isso, né? Nunca me sonharam médico, nunca me sonharam psicólogo, né? Como se já houvesse para esses jovens um certo vaticínio, né, em termos de futuro, dos lugares que podem ocupar. E ele tem razão porque só se constrói um lugar de inscrição na medida em que tem aí um estofo simbólico, né? Na medida em que o sujeito esteve inscrito no sonho de um outro, né? E esse outro, esse grande outro, digamos que eu me refiro aqui, eles são também os rumos das políticas públicas de educação dirigidas à infância e juventude do país. Então, dialogando aí
nessa dimensão do singular e do coletivo. Né? A gente sabe que essa repetição da errância, da marginalidade, né, na trajetória escolar desses jovens que chegam na socioeducação, né, nos leva realmente a essa ideia de que a escola acaba colocada como um real não simbolizado na vida deles. Né? Quer dizer, diferente do discurso pronto que alguns desses meninos repetem, de que o colégio seria uma porta para o futuro, porque a gente vê, às vezes, alguns discursos ecolálicos desses meninos mesmo, né, repetindo, mas sem isso se fazer presente nas suas vidas, né? Vários deles acabam realmente exilados desse direito de pertencer à instituição escolar, né? De pertencer à instituição escolar, que eu digo aqui, como um espaço de construção desse despertar, né? Dessa construção de um lugar simbólico, de um lugar discursivo, de um lugar no qual se fazer representar. Né? Quer dizer, ao não se sentirem, não estarem, né, incluídos nos sonhos, nas utopias educativas do nosso país, digamos assim, ao não serem sonhados, né, como sujeitos educáveis, escolarizáveis, a gente acaba um pouco apresentando, né, para eles o que eles verbalizam. Quer dizer, as suas vidas se reduzem realmente, parece, a matar ou morrer. Né? Se encontram com o real da morte. Né? E com um futuro pautado pela morte, né? Então, esses jovens que lutam pela vida parecem devolver para nós, devolver para o país, com seus atos infracionais, esse real que eles recebem como simbólico, né? Que seria, então, essa ideia do educa-me ou te mato. Bom, gente, seriam essas ideias aí, né? Queria ouvir também agora um pouco as experiências de vocês. Tá? Não sei se eu fiquei no tempo, mas acho que sim. Tá? Bem, eu não estou muito acostumada aqui, mas eu acho que já vamos direto para as perguntas, né? Acho que é isso. Então, aqui tem uma questão da Larissa Costa. Você acha que o movimento de psicanálise em espaços públicos é uma possibilidade de estabelecer esse diálogo entre a psicanálise e a sociedade, ou até mesmo de acolhimento para esses jovens? Sim, justamente, Larissa, é disso que se trata, né? Esses trabalhos que vão dialogar com as diferentes políticas públicas, né? Aqui eu trouxe para vocês uma experiência com os jovens da socioeducação, mas tem muitos colegas trabalhando aí com outras questões, né? Com crianças e adolescentes dos abrigos, com os imigrantes, né? Tem uma porção de trabalhos. A gente tem aí, por exemplo, a Rede Internacional Coletivo Amarrações, que reúne professores, pesquisadores, psicanalistas de diferentes universidades públicas e privadas do Brasil e de alguns outros países, né? Da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, da França, onde nós temos muitas trocas, né, sobre o tema da juventude, especialmente da juventude em situação de vulnerabilidade e violência. E a gente acredita que a psicanálise, a escuta psicanalítica, ela pode ser, sim, uma ferramenta de trabalho, né? É claro que isso nos exige pesquisas e estudos, né? Que possa fazer, digamos assim, algumas
adequações, né, algumas customizações das ferramentas psicanalíticas, da ética psicanalítica, que é a mesma, mas, digamos, da ferramenta da escuta, né? Então, por exemplo, na instituição socioeducativa, uma das nossas pesquisas, uma das nossas derivações de estudo foi o trabalho da escuta Flannery, né? A gente trabalha também... Isso é um tema longo, né? Mas vou colocar algumas questões. Quando a psicanálise sai para o social, também muitas vezes se faz necessário diálogos com outros autores, né? Então, no nosso grupo, a gente tem um diálogo intenso com Walter Benjamin, que é outro filósofo da Escola de Frankfurt, que trabalhou muito com a questão do flaner, tá? E que era um tema de um poeta francês, do Baudelaire, e ali a gente acabou cunhando uma metodologia de trabalho com os agentes socioeducativos, tá? Então, que se chama escuta Flannery, que a gente diz que é um modo de levar a escuta psicanalítica para dentro da instituição socioeducativa, tá? Existe também todo um trabalho, acho que aí em São Paulo, na cidade de São Paulo, é bem expressivo, talvez vocês conheçam, que é o trabalho de escuta nas praças. Tá? Existem outras redes também, a Rede POL, que tem trabalhado muito nessa articulação da psicanálise com a política. Tá? Então, não sei se eu te respondo, né? Mas, enfim, esse tem sido um caminho. Tá? A Rafaela Grande aqui pergunta se a medida socioeducativa pode ter um sentido punitivista para esses jovens. Bom, então, aqui, Rafaela, se abre um grande capítulo, né? Porque justamente com a chegada do ECA, com o Sistema de Proteção Integral da Infância e Adolescência, a ideia seria olhar para os atos infracionais de uma outra forma, tá? Porque o adolescente é um sujeito em formação, tá? Então, a ideia seria muito mais uma intervenção educativa, né? que tivesse essa essência. Então, já está no nome mesmo, medida socioeducativa, que possa trabalhar o jovem, o adolescente, para que ele possa fazer uma melhor inserção, né, na vida social, através de intervenções educacionais. O que acontece, e isso eu acho que eu falei um pouco aqui no início, né, bem no começo, é que a gente sabe que para que as políticas públicas, né, elas tenham um efeito, é necessário muito mais do que a letra da lei, né? É necessário que a sociedade esteja disposta, que a sociedade possa, de modo amplo, fazer uma discussão de concepções, de valores, né? Então, o que a gente vê é que, no papel, o paradigma da socioeducação, ele é muito interessante, mas no dia a dia da socioeducação, a gente muitas vezes vê a dimensão punitivista, né, superando com protagonismo, tá, em relação à dimensão mais educativa. Tá. A Giane, né? De que maneira entendemos a transferência psicanalítica nessa atuação fora dos muros da clínica? Tá?
essa questão transferencial, então, é o que eu dizia, né? A gente precisa tomar esses conceitos fundamentais da psicanálise e fazer uma reflexão, uma leitura deles a partir dessas experiências. Tudo isso é muito novo, tá? Mas nesses trabalhos existe também esse movimento de suposto saber, né? Que é a essência da transferência. Então, vou contar aqui um fragmento para vocês que me ocorre, né? Lá mais do início do nosso trabalho com a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Vocês sabem que são instituições, digamos, com um histórico mais fechado, né, mais hermético. Instituições que têm muitos problemas, né? Vou contar para vocês uma expressão que surgiu numa das nossas pesquisas e intervenções, que eu acho que reflete bem, né, também o mal-estar que os trabalhadores da socioeducação muitas vezes têm. Tá? Então, numa escuta Flanery de uma mestranda, uma agente socioeducativa diz, né? Bom, a gente aqui, tu quer saber como é que nós trabalhamos? A gente aqui finge que só se educa e a sociedade finge que acredita. Tá? Então, nesse sentido, existem muitas problemáticas, a gente precisa ter toda uma crítica, né? É importante ter uma crítica, é importante que essas instituições, digamos, se abram para esse diálogo, por exemplo, com a universidade, mas eles também fazem uma narrativa, né? Inicialmente nos contavam de todo um mal-estar a cada vez que abriam as portas para as pesquisas, né? Porque eles diziam que muitas vezes a universidade entrava lá para sugar dados, né? Para sugar esse material da experiência, fazer as suas pesquisas e depois iam embora, né? E muitas vezes iam embora fazendo toda uma crítica, né, da crueldade, da hostilidade. Volto a dizer para vocês que são questões que a gente precisa tensionar, né? E já depois vou contar para vocês como é que nós trabalhamos um pouco essa dimensão, né? E aí, com isso, eu conto para vocês também como a escuta pode, né, fazer função nesse trabalho, né? Bem, então, depois de alguns meses de trabalho com a escuta Flanery, o diretor da casa onde nós vínhamos fazendo esse trabalho, né, numa reunião, ele diz: como é que chama mesmo isso aí que vocês estão fazendo? Porque é uma coisa assim tão delicada, né? Vocês não nos atropelam, vocês aqui não vêm para nos dizer o que nós temos que fazer, vocês vão de maneira muito sutil, né? Muito brevemente, assim, para vocês compreenderem, a escuta Flanery, a ideia é que o pesquisador Flaner vai caminhar, vai flanar pela instituição, né? Tentando ali escutar, como a gente diz, a quente, as conflitivas do cotidiano, as conflitivas do dia a dia, né? E se colocando à disposição dos agentes socioeducativos, né? Se colocando à disposição para os escutar, às vezes 1 a 1, às vezes 2 a 2, isso é a própria experiência de cada situação que vai configurar, né? Bem, e só para também vocês terem uma nuance, né, uma melhor compreensão, como é que nós chegamos na construção da escuta Flanery? Né? Inicialmente com as rodas de conversa, as rodas de rap, né, com os adolescentes,
nós tínhamos momentos, né, de supervisão, e aí tem uma série de dispositivos, né, que nós fomos construindo na construção deste caminho. Então, os pesquisadores, os bolsistas, os mestrandos, eles têm o que a gente chama de um diário de experiência, né, que é, digamos, um caderninho que é parecido com o do antropólogo, mas tem um outro sentido, né? Um caderninho onde, depois da atividade, eles vão escrever tudo aquilo que lhes ocorre, né? Um pouco no ritmo da associação livre. Então, ali eles vão colocar como foi a roda, algumas expressões e falas dos guris, o que eles associaram, se daqui um pouco, ao sair da instituição, no ônibus, associaram alguma outra coisa com o que tinha acontecido na roda, enfim, algo de uma fala bastante livre, né? E isso depois vem para a reunião do grupo de pesquisa, vem para a supervisão, e a gente trabalha esses materiais, né? E aí é nesse ritmo que se dá a pesquisa. Bem, inicialmente, então, na sequência das discussões, a gente foi escutando um pouco, né, digamos assim, a dimensão de demonização dos agentes. Então, eram muitos relatos do alto grau de hostilidade, das crueldades contadas pelos meninos, né? Digamos que eles sofriam bem, não é que a gente não acredite nisso, né? Enfim, isso muitas vezes, de fato, infelizmente, ainda acontece de maneira, às vezes, bastante cruel, mas nós começamos, na sequência, a também nos perguntar se acaso esses agentes socioeducativos, esses trabalhadores, não sofriam, né? E o modo de expressão desse sofrimento muitas vezes vinha através dessa hostilização tão forte na relação com os meninos, né? Então, começamos a pensar que também seria importante um espaço de escuta para esses agentes, né? Para que ali pudesse se desdobrar no plano da palavra, né? A dureza desse dia a dia. Muitos desses agentes foram também, muitas vezes, crianças abandonadas, negligenciadas, abusadas, enfim, tá? Na sua infância, muitas histórias. Então, com isso, eu quero contar para vocês, né? Agora até me esqueci exatamente da pergunta, né? Mas, então, falando da transferência, isso era uma pergunta sobre a transferência. Então, deste modo, né, a gente vai aí se dando conta que existe, sim, uma transferência, né? Na medida, existe um suposto saber com esses que vão lá escutar, né? Então, agora me ocorre também a fala de um menino numa das rodas, né, onde era a situação em que ele contava do primeiro roubo que ele tinha feito, né? Contava ali na roda sobre isso, e aí ele estava contando detalhes, e a pesquisadora bolsista diz: olha só que interessante, né? Tu tá contando disso, desse roubo, e tu conta que o menino, né, que tu assaltou, ele tinha a tua idade, né? Eu não me lembro se era 14, 15 anos, enfim. E aí ele diz assim: bah, dona, né? Isso aí ficou na mente. Eu nunca tinha não tinha pensado nisso, né? Então, e assim tem, né? Temos outros exemplos que mostra que, na medida em que esse trabalho vai se inscrevendo, né? E que, claro, quero assinalar para vocês, em que eles sentem também o desejo da escuta, né? O desejo do grupo. E aí, quando eu digo eles, é tanto, digamos, a equipe diretiva, que continua nos abrindo as portas, como, né,
os grupos que a gente vai fazendo essas diferentes intervenções. Tá? Mas acho que tem um ponto central aí de que justamente levar a escuta para esses lugares é seguir ao pé da letra o que a ética psicanalítica nos pontua, né? De que a gente precisa escutar esses sujeitos e não julgar, né? Tanto os meninos como os agentes. Podemos, então, falar da adolescência como uma nova vivência de castração? Sim. Bom, aqui a gente sai um pouquinho especificamente do assunto, né? Mas, ok. A adolescência seria, né, esse momento derradeiro em que o sujeito vai se deparar com a dimensão da falta de uma outra forma. Né? Por quê? Porque ao longo da infância, a relação com a castração, ela também ficava um pouco nebulosa por essa posição da criança, que é típica da infância, que precisa ser assim, né? De se colocar, digamos, como objeto do desejo do outro, de realização, né? Do desejo e da demanda do outro. Então, justamente o giro principal da adolescência seria essa possibilidade, né, do sujeito, digamos assim, poder desmanchar essa ideia de um outro total, né, de um outro que tudo sabe, que é o outro da infância, e isso seria uma operação de castração, que é do outro e é do sujeito também. Né? É nesse sentido que um pouco eu coloquei de que o líder da facção, o chefe do tráfico, como aquela figura onipotente e onisciente, que tudo resolve, acaba, talvez, muitas vezes, entrando nesse imaginário, né, da adolescência, digamos assim, o adolescente tentando ali ainda realizar essa fantasia de que é possível, né, que exista um outro que seja total. Giovana Gonzalez, Rose, como você pensa o trabalho do psicólogo com estes jovens que já se encontram privados de liberdade a fim de romper com esse ciclo de violências? Eu imagino, Giovana, se tu puder me confirmar, que tu esteja me perguntando aqui o trabalho do psicólogo lá na instituição socioeducativa, esse psicólogo que trabalha na instituição? Seria isso? Bem, eu não sei se é possível, né? Aqui pelo sistema, é isso sim, tá. Acho, assim, uma das questões, né, que a gente trabalha muito na dimensão de quando a psicanálise escuta a socioeducação, eu até queria ver, não sei se eu consigo aqui, se vocês conseguem enxergar, se eu colocar, fica espelhado, né, gente, se eu coloco assim o livro, ou conseguem enxergar? Quando a psicanálise, tá, então, deixa eu tirar minha mão daqui. Quando a psicanálise escuta a socioeducação, é um livro que eu organizei com um colega, Marcelo Ricardo Pereira, que é professor da Faculdade de Educação da UFMG, e é o primeiro livro, gente, da Rede Internacional Coletivo Amarrações, que até acabou de lançar o segundo livro. Tá? Então, depois eu até posso passar aí para os colegas o endereço também nas redes do Coletivo Amarrações,
que tem um trabalho super interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali vocês vão encontrar uma diversidade de pesquisas e extensões que mostram um pouco como pode ser a escuta na socioeducação. Né? Esse livro que eu mostrei para vocês é especificamente sobre a socioeducação. O segundo livro, que foi lançado essa semana, está quentinho ainda, né, do Coletivo Amarrações, ele já é um pouco mais amplo. Mas então, né, uma ideia que a gente tem muito no nosso trabalho é de que a gente precisa ser passageiro, né? Ou seja, a gente precisa um pouco, como se diz, um pouco disseminar essa dimensão da escuta do outro, e da riqueza que tem, muitas vezes, né, escutar esses sujeitos, escutar esses guris, escutar o que eles têm para dizer, escutar a verdade deles, né, e partir dessas questões para trabalhar com eles. Porque muitas vezes a gente vê que o trabalho acaba tendo uma dimensão até moral, né? Então, é preciso ensinar esses guris a serem sujeitos sociais. Né? Então, é preciso, digamos assim, mudar a cultura deles. E o nosso trabalho todo parte de uma outra perspectiva, que seria escutar as construções deles. Né? E partir, é aquela ideia psicanalítica de que a escuta se faz na transferência. Né? Então, a gente precisa aí tomar o sujeito no ponto discursivo onde ele está, escutar ali o seu sofrimento e partir dali para, então, poder ir ajudando no sentido de que ele possa se escutar de uma outra maneira. Então, por exemplo, em relação a um tema que é tão debatido no campo da socioeducação, que é a responsabilização do sujeito pelo ato infracional, que é uma temática que está lá no SINASE, que está como um dos objetivos das medidas socioeducativas. Então, uma coisa que a gente discute muito, bom, se não tiver a responsabilização subjetiva, se não tiver um processo realmente do sujeito se perguntar sobre o que o levou, né? Que condições subjetivas, familiares, sociais, o levou a cometer o ato infracional e uma disposição para isso, não vai adiantar. Né? Então, a gente entende que é preciso ter, digamos, uma concepção de sujeito, né, que coloque os guris como centro disso, né, e que possa partir da escuta. É claro que muitas vezes os profissionais, os técnicos que trabalham dentro da instituição, eles ficam um pouco coibidos, né, por discursos que são bastante violentos. Então, essa questão de ter trabalhos que são mais transitórios, que entram e que saem da instituição, a gente entende como salutar e podendo emprestar aí, né, podendo ter esse efeito de viralizar, mas também isso se os trabalhadores se sensibilizarem, né? Então, não pensando na lógica de capacitação, mas pensando na lógica da transmissão de uma ética, da transmissão de uma escuta, de um modo de escuta. Letícia Bagarim, a doutor diz que toda criança precisa ser adotada. Pensando a partir dessa ideia, podemos falar que esses jovens não foram adotados pelo imaginário social. Bem interessante, Letícia, essa ideia. Eu gosto muito, né? Gosto muito da doutora, da Manoni, acho que são psicanalistas incríveis de crianças e adolescentes que
nos legaram uma obra e um trabalho fantástico, né? E acho uma associação bem bonita essa, porque justamente, né, a gente vê que mesmo os filhos biológicos, eles têm um processo de adoção simbólica, né? Que é toda essa construção do imaginário parental, familiar, né? A gente precisa, enfim, construir esse lugar, né, quando uma criança chega. E sim, um pouco da ideia que eu quis trazer para vocês hoje na minha fala, né, é que esses são jovens que ficam excluídos de um imaginário social que viabilize a vida, né? Que ficam jogados na dimensão da morte. Se não da morte expressa, da morte simbólica, entendendo que a vida tem a ver com um lugar simbólico para construir uma perspectiva de futuro, que a aposta na nossa cultura vai muito, né, na direção da escola, da escolarização e da educação, e que são sujeitos que muitas vezes são expulsos, como dizia o Paulo Freire e como dizia o João, o menino que eu trouxe para vocês aqui. Gabriel Vieira Martins. Fico pensando como se dá a atuação da psicanálise com esses jovens e sua inserção nesses espaços. Poderia falar um pouco sobre a prática? A prática, então, não sei se eu entendi a tua questão, mas eu falei um pouquinho, né, contando para vocês que a gente toma alguns fundamentos, né, da psicanálise, a escuta, a associação livre, a atenção flutuante, as próprias ideias de interpretação, sublinhamento, né? E a gente tenta pensar transferência, a gente tenta pensar agora, não vai dar tempo de falar sobre isso, mas o último conceito que a gente tem experimentado aí é a questão dos sonhos, né? Um conceito clássico da psicanálise. A gente tenta pensar esses conceitos todos para essas realidades. Então, por exemplo, esse trabalho de rodas, né, que é um trabalho mais coletivo, né, ali a gente vai construindo modos de escutar a singularidade, né, sempre com esse diálogo com a dimensão do coletivo, nesse espaço. Né? Então, como isso foi se construindo? Vejam só, no primeiro momento, eram rodas de conversa, né, em que a gente chegou na instituição dizendo um pouco, a demanda era nossa, né? Não foi a instituição que nos chamou, fomos nós que começamos a nos preocupar com, digamos, essa posição desses adolescentes na nossa cultura, no laço social, e resolvemos, então, ir à instituição e propor um trabalho de pesquisa e intervenção. Tá? E, ao escutar livremente, bom, a gente está aqui, então, para conversar com vocês sobre o que vocês quiserem. Tá? Aqui não existe um certo nem um errado, a gente vai falar dos assuntos que vocês trouxerem. Então, o que tem aí? Tem uma flexão, a gente flexionou um pouco a ideia da livre associação, né? Mostrando para eles, falando da questão do sigilo, porque, em geral, eles têm muito receio também, aquela ideia, o que vai para o relatório, né? Quer dizer, isso aqui que a gente está conversando aqui vai para o relatório, porque depois esses relatórios vão para os juízes, né? Em geral, nas relações com os técnicos acontece muito isso. Então, garantindo o sigilo, né? E garantindo que não haveria ali uma avaliação moral, né? E que a gente estava para escutar o que viesse. Né? E dessas primeiras rodas, de um primeiro tempo dessas rodas, né? A gente acabou escutando
algumas questões. E uma delas foi a vontade deles de levarem para as rodas os raps, né? Então, a pesquisa e intervenção seguinte, ela foi justamente as rodas de rap, né? E aí a gente aproveitou um pouco rap, né? Como o ritmo musical, que a gente sabe que são narrativas, né, artísticas, onde eles trazem muitas questões da dureza das suas vidas, do seu dia a dia, né? Então a gente entendeu assim também como um modo deles falarem deles para nós, né, se apresentarem. E aí também uma ideia dessas primeiras rodas que foram lá em 2015 era de um ambiente muito árido, né? Então também a ideia de levar um pouco de poesia junto, né? Para relativizar essa dureza, como diz a Miriam Debier, que é professora do Instituto de Psicologia da USP, né, e que trabalha bastante com essas questões, as vidas secas, né, as vidas ressecadas. Então, o RAP é também a ideia de o acrônimo ritmo, adolescência e poesia. Né? Então, a gente escutou essa vontade deles e trouxemos o RAP para a ordem do dia nas rodas. Né? Depois, as rodas de sonhos, né, elas também surgiram como um efeito do que eles iam falando, né? Que falavam muitas vezes, traziam os seus sonhos. Né? Então, e nesse ritmo, a gente, então, vai um pouco escutando algumas pontuações, por exemplo, como essa que eu exemplifiquei para vocês, né? Onde a pesquisadora faz um sublinhamento, né? Ela junta um isso e um aquilo e faz ali um sublinhamento, uma certa pontuação, e isso parece que tem um efeito, né? Para o sujeito. Para esse menino que diz, bah, dona, nunca tinha pensado nisso, né? Ou seja, essa questão da identificação, né? Ele estava ali referindo de que tinha assaltado um menino da mesma idade, né? E, bom, e aí a gente não sabe o que pode se produzir, né? E é neste ritmo que a gente acredita que com o tempo, pode surgir algum movimento de responsabilização subjetiva. Né? Não é a gente dizendo, fulano, tu precisa pensar que o que tu fez não é certo. Não sei se... Bom, Rose, a gente agradece demais a sua presença aqui. Foi muito esclarecedora, foi muito boa a sua palestra. Muito obrigada aí, em nome de toda a comissão, por ter estado com a gente nesse tempo. Amanhã eu quero deixar o recado para todo mundo, então, que é o nosso último dia da Semana da Psicologia. Às 9h30 a gente vai ter a palestra da doutora Terezinha Martins dos Santos Souza, e ela vai falar, o tema da palestra dela é Sairemos melhor do período da pandemia? Rebatimento sobre a saúde da classe trabalhadora. Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite e vemos vocês amanhã.